próxima etapa, então, eu acho que é quando as coisas começam a ficar mais complexas. É depois que eu já passei por todas as etapas de estruturação de uma cultura de dados na empresa, então agora eu posso passar a fazer o quê? Eu posso passar a solucionar novos problemas. Então agora, depois que você já tem, gente, os indicadores pré-estabelecidos, que você já tem todos os processos definidos, onde que está o teu maior gargalo, depois que essa etapa de elaboração de indicadores, de análise dos dados, vai te dar um conhecimento do teu negócio ou do teu setor que você não tinha a mínima ideia de que existia antes. E passa a absorver esse conhecimento, você gera a possibilidade de aprender e se aprofundar em coisas que antes você não conseguia nem ver. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu vou trazer 3 dicas de como que vocês devem abordar a solução de problemas com análise de dados para uma empresa que está começando ou para um setor que está começando nesse sentido. E daí depois eu vou falar sobre um problema simples que pode ser resolvido com dados e um problema extremamente complexo que a gente está resolvendo hoje e como que é esse momento que a gente está vivendo hoje aqui na empresa. Então, a primeira dica que eu vou trazer para vocês, então, você já estruturou todo o teu processo, você já consegue coletar os dados, você já definiu indicadores, você já tem os dashboards em que você acompanha todos esses indicadores. Beleza. Como que eu vou identificar qual que é o problema certo para eu resolver agora, então? Gente, é uma dica simples, pode parecer besteira, mas é uma coisa efetiva. Faça uma pesquisa com os teus colaboradores ou com os teus clientes, lembrando que o cliente é muito importante. O que mais irrita vocês dentro da plataforma ou dentro do processo que ele passou de onboarding, dentro do contato que ele fez com os teus colaboradores, o que mais irritou o teu cliente e o que mais irrita o teu colaborador dentro dos processos que ele tem internamente. Aí você pode extrair já alguns insights do que são problemas que você precisa resolver. É claro que vão ter as chamas, os fogos que a gente tem que apagar aí diariamente, e eles são problemas, mas aqui você vai ter uma perspectiva de problemas que estão mais intrínsecos aos teus negócios e que às vezes você não tem visibilidade. Então isso aí pode dar um direcionamento para você. É muito importante essa parte. Primeiro identifica o que você quer resolver para depois começar a trabalhar. Se você já chegar a querer, eu vou resolver o problema da empresa olhando para todos esses dados aqui, você não vai saber qual que é o teu objetivo, você precisa ter um objetivo primeiro. Então você gerou toda essa informação, todos esses indicadores, e agora você precisa ter um objetivo, aonde você quer chegar para você conseguir fazer isso a partir da análise do. Segundo, avalie quais são as ferramentas e os dados que você tem disponível ali e como que você pretende usá-los. Então, eu vou trazer um exemplo extremamente simples aqui para vocês de um problema que a gente resolveu em 5 horas de trabalho e que mudou, que gerou uma eficiência operacional 3 vezes maior, pelo menos, na operação dos franqueados. Então, a gente tinha uma questão que era a seguinte, os nossos franqueados, eles não sabiam, eles não tinham conhecimento que a gente tinha para saber, eles não tinham essa intuição de qual que era o tamanho da loja que eles tinham que montar dentro de um condomínio. Ele ia lá num condomínio de 100 apartamentos, ele colocava 4 gôndolas e 5 geladeiras e 2 freezers de congelado, porque ele achava que ia ter um resultado absurdo. E na verdade não, o tamanho da loja é de acordo com o volume de pessoas que circula dentro daquele condomínio. Isso era um momento bem inicial lá da nossa operação de franquias, em que os franqueados tinham essa dificuldade. E a gente pensou, poxa, gente, o que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema? Cara, vamos fazer um comparativo entre o resultado de todos os nossos condomínios da base em relação com todos os apartamentos, o volume de apartamentos das lojas. E aí a gente mola uma relação para tantos apartamentos, tantos equipamentos. É claro que tem mais alguns detalhes que a gente incluiu nisso, mas resumindo, gente, a gente fez uma planilha. Uma planilha em que o cara vai lá e coloca, esse é um apartamento de jovens, esse é um apartamento de casais, ele tem 250 apartamentos e é um pessoal que tem churrasqueira. E basicamente a planilha diz, instale uma gôndola com 2 geladeiras. Então foram 5 horas de trabalho para fazer essa análise e construir essa planilha. E foi uma coisa que mudou completamente o resultado dos franqueados. Os franqueados deixaram de ter problemas com vencimento, deixaram de investir em imobilizado, que eles hoje uma geladeira custa R$ 4.000, uma gôndola custa R$ 2.000, então eles diminuíram muito o custo de implantação das unidades que eles tinham, o que gerou muito resultado para eles. O que aconteceu aqui, gente? A gente pegou um conjunto de dados extremamente pequeno que a gente tinha,
para resolver um problema extremamente importante. Então, vocês conseguem compreender que, às vezes, não é um volume absurdo de dados, é saber usar os dados certos para resolver o problema certo. Então, esse aí fica como um exemplo simples de como que a gente resolveu um problema que gerou muito resultado. E daí, por último, que a última dica é use o sucesso como combustível. O que eu quero dizer com isso aqui? Não é fácil implementar essa cultura de dados na empresa. Não é algo que você vai fazer do dia para a noite, que você vai estralar os dedos e as pessoas vão passar a querer saber, antes de decidir fazer as coisas, olhar para os números, olhar para as informações que tem. Não é fácil gerar essa cultura. Mas tem uma coisa que gera interesse das pessoas dentro do meio corporativo. E essa coisa é resultado, gente. Então, o que eu vou fazer? Mire em problemas simples, que você tem uma grande chance de assertividade se você fizer uma análise de dados. Como esse caso da planilha de equipamentos, a gente sabia que a gente era capaz de entregar isso. A gente não tinha dúvida que a gente ia conseguir ter efetividade nessa análise. E a gente sabia que isso ia gerar resultado. Então, mire em problemas simples, que você vai conseguir resolver. E faça as pessoas começarem a ver o resultado que essas soluções vão gerar. Conforme elas começarem a notar os resultados sendo gerados por soluções que foram geradas por dados, elas também vão se interessar a olhar para os números, porque quem não quer crescer na empresa? Quem não quer gerar mais resultado dentro da empresa? Então, é bem interessante esse objetivo. Use o sucesso como teu combustível. Traga soluções que você sabe que vão ser efetivas, foque a tua energia onde você sabe que você consegue gerar resultado, nem que você comece pequeno, e aí então, consequentemente, você evolui para coisas mais complexas. Como eu disse, eu vou falar um pouco sobre um problema mais complexo que a gente está resolvendo aqui hoje. Então, o problema em si era o seguinte: a gente notou que regiões distintas do país tinham ticket médios distintos. Em algumas regiões o ticket médio era maior, em outras regiões o ticket médio era menor. E a gente passou a tentar entender por que isso acontecia. Então, a gente identificou que o principal fator dentro dessas diferenças de região era que uma delas tinha uma frequência de compra maior que a outra. Então, o consumidor ia mais vezes no ponto de venda. Que é um indicador que a gente tem. A gente notou que o consumo em cada transação era igual. Toda vez que o consumidor ia lá no ponto de venda, ele gastava a mesma coisa. Só que ele ia menos vezes no ponto de venda nessa outra região. Então, qual que era o objetivo que a gente queria? A gente queria fazer o consumidor ir mais vezes no ponto de venda. Então, hoje a gente está fazendo uma clusterização dos nossos clientes através de um algoritmo chamado RFV. Ficou o exemplo aí, é um algoritmo que considera a receita, a frequência e o valor, a recência, né, que é há quanto tempo ele fez a última compra, a frequência, que é quantas vezes ele veio, e o valor que ele gerou, que é quanto que ele gerou de receita para o teu negócio. E assim a gente consegue agrupar os nossos clientes aí em campeões, em fiéis, em promissores, em clientes ativos, em hibernando, em perdidos e sequencialmente assim. E qual que é o objetivo? A gente vai mirar, então, quando a gente perceber que o consumidor está transitando de uma etapa em que ele gasta mais para onde ele gasta menos, a gente vai, então, executar promoções que vão reativar esse cliente. Parece ser um pensamento lógico, né? Cara, poxa, essa é uma ideia que faz sentido, mas o cálculo por trás disso e a análise necessária para você conseguir criar esses agrupamentos e definir qual que é o momento certo de você disparar a promoção certa para essa pessoa, aí é um processo um pouquinho mais complexo. Esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo hoje aqui na empresa. Por quê? Aí já entrando um pouquinho na próxima etapa, que é o customer centric, né, que é a gente entender que o consumidor é o centro do nosso negócio. O objetivo é fazer com que a gente aumente tanto o LTV quanto a frequência de compra aí do nosso cliente, fazer com que ele fique mais tempo na base, tendo uma receita maior e sem a gente ter esses intervalos mais espaçados de compra. Então, eu queria trazer aqui por fim, na solução de problema, a quinta dica para a implementação da cultura de dados numa empresa. E essa dica é uma das coisas que eu aprendi nesse tempo aí, dentro desse modelo de startups, que é a criação de squads. Então, depois que você tem culturas pré-estabelecidas de dados na empresa, pessoas com o hábito de resolver problemas baseados em dados, você consegue construir squads. O que são squads? São times focados na resolução de um problema específico, como esse que a gente está falando. Então, basicamente, nesse problema da clusterização, a gente reúne um squad ali, a gente coloca um especialista do negócio, um especialista do saque, que faz o contato com os clientes, um especialista em análise, e a gente junta uma equipe que vai ter um foco por um período de tempo ali, uma sprint que a gente vai definir,
definir de 1 mês, 2 meses, enfim, com o objetivo de solucionar esse problema. Então, é muito interessante fazer esse mecanismo de interação e de troca dentro dos departamentos. E se você está falando de uma empresa que é pequena, então essa troca pode acontecer às vezes até com um parceiro que está em outra empresa, enfim, é interessante você ter essa perspectiva diferente, porque uma pessoa ou um time muito pequeno ou um time que está muito fechado numa visibilidade de um único problema pode não conseguir ter insights que outras equipes vão ter. Então é bem importante essa troca, e essa é uma forma de você conseguir fomentar ainda mais essa cultura de dados aí na empresa. Então agora a gente entra na etapa que tem muito a ver com o pessoal que me convidou para falar aqui hoje, que é ser centrado no cliente, né? Customer centric. Então, por que é tão importante isso aqui, né, gente? Basicamente, em resumo, porque o nosso resultado vem do cliente, gente. Então, se você não entende o teu cliente, se você não tem uma concepção, um conceito aprofundado de quem que ele é, de qual a melhor forma de abordar ele, de quais são os gatilhos que você pode utilizar para fazer com que ele feche negócio com você, enfim, se você não tiver isso muito bem estruturado, você vai perder a oportunidade. E a outra, que nem o pessoal falou ali no começo da apresentação, a concorrência vai vir e vai passar por cima de você, porque a concorrência vai fazer isso, entendeu? Então, você não tem opção, você tem que entender o teu consumidor, você tem que estar em contato com ele, você tem que se aprofundar em quem que é o teu consumidor. Então aqui eu trouxe alguns indicadores e algumas métricas utilizadas também para avaliação dos clientes, dentre elas acho que aqui todas aqui vocês devem conhecer, então o CAC, o custo de aquisição de cliente, o LTV, Lifetime Value, que é o quanto o teu cliente gera de valor dentro da jornada dele da tua empresa, o ICP já não é um indicador, ele é o perfil do teu consumidor ideal, o NPS ali o nível, não o nível de satisfação, mas a chance do teu consumidor estar te indicando para outra pessoa, e a gente tem ali o Customer Effort, que é quanto que o teu consumidor teve que despender de esforço para conseguir estar fechando esse negócio com você, ou para estar conseguindo realizar a implementação desse modelo, que nem o nosso, que é um de franquia, é a quantidade de esforço envolvido. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui, gente, é que o volume de pessoas interessadas não é resultado, entendeu? Se, por exemplo, nos primeiros momentos aqui da empresa, a gente gerava um volume de leads absurdamente grande, mas a nossa taxa de conversão era pequena, porque a gente não entendia tão bem quem era o nosso consumidor ideal. Hoje, a gente já tem isso muito mais bem traçado, então a gente consegue aumentar muito a nossa taxa de conversão, mirando as nossas estratégias de marketing nas pessoas que a gente sabe que são mais parecidas com esse perfil das pessoas que já fecharam com a gente. E como que a gente consegue fazer isso? A gente só consegue fazer isso porque a gente fez uma coleta de dados através de um processo que a gente realizou uma análise durante todo esse período de tempo de empresa. Se eu não tivesse coletado essas informações durante todo esse período, eu nunca ia conseguir construir o perfil do meu cliente ideal. Então, tá aí a importância de passar por todas as etapas. Se você não tiver uma delas, você já não vai conseguir fazer esse entendimento do teu consumidor aí na prática. Então, o que eu preciso entender do meu consumidor? Além desses indicadores aqui que você está gerando, é muito importante essa perspectiva de contato direto com ele. O que gera valor para o teu cliente no teu produto? Você precisa coletar esses dados. Será que é personalização? Será que é atendimento? Será que é agilidade? Você precisa coletar essas informações. Você precisa saber o que fez o teu consumidor achar a tua plataforma incrível, o que fez ele fazer a compra de um cross-produto que você tem ali, entendeu? Você precisa entender. Não é só contar quantas vendas eu tive, quantos clientes participaram dentro daquele mês. É entender por que cada um daqueles clientes comprou novamente. Os clientes que têm uma recorrência maior, o que fizeram eles continuarem comprando dentro da tua plataforma? Você precisa coletar esses dados. Você precisa ter essa curiosidade. Uma coisa bem importante de trazer aqui é que ser analista de dados tem tudo a ver com ser curioso, gente. A gente tem que ter curiosidade, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que estimular esse questionamento. Você não pode estar acomodado, você precisa estar sempre insatisfeito com a informação que você tem. Você quer sempre saber mais, entendeu? Então, vou trazer aqui um exemplo clássico do momento que a gente passou aqui da empresa, que tem tudo a ver com o cliente e que mudou totalmente a perspectiva. Então, novamente, a gente tinha a etapa número 1, objetivo. O objetivo era o quê? Aumentar a rentabilidade das operações dos franqueados. Aí a gente fez o quê? A gente fez uma análise para entender
quais eram os indicadores que faziam com que as operações tivessem mais resultado. Então, quais indicadores que tinham uma trajetória paralela com os franqueados que tinham resultados melhores. Dentre eles, a gente identificou 3. O primeiro deles, margem. Então, muitos franqueados tinham uma margem não saudável que impactava na rentabilidade deles. A margem é basicamente o esforço de precificação dos produtos. Então, o segundo deles é o mix de produtos dentro das lojas. Então, quais produtos eles tinham lá? Eles não trabalhavam com os produtos certos. E a terceira coisa que a gente identificou como um déficit era o percentual de valor promocionado, ou seja, se eles faziam ou não faziam promoções, e se eles tinham essa recorrência promocional. A gente sabe que promoções têm um impacto muito grande no consumidor. Então, o que a gente fez? A gente pensou, cara, não vamos tentar resolver esses problemas, vamos falar com os franqueados para entender por que eles estão passando por esses problemas. E quando a gente falou com o nosso cliente, que é o franqueado, é um dos nossos clientes, eles falaram para a gente que a margem deles não estava adequada porque eles não conseguiam parar para precificar os produtos um por um dentro do sistema. A forma com que o sistema fazia a precificação era ineficaz. Eles levavam muito tempo, então eles não tinham esse tempo para fazer isso. Então, a gente identificou um problema. Por quê? Porque a gente perguntou para o cliente. Depois, o déficit de mix de produto. Por que vocês não trabalham com esses produtos? Se esses são os que geram resultados, a gente passa isso para vocês. Eles tinham uma dificuldade de compras, eles não tinham fornecedores para comprar esses produtos. E a terceira, o percentual promocionado. Novamente, o mesmo problema do começo, eles consideravam que eles não tinham tempo para executar essas promoções, eles achavam que isso ia tomar tempo, enviar push para o cliente, eles achavam que isso tomava muito tempo. O que a gente fez? Definiu uma estratégia para cada um desses problemas. Primeiro, para a precificação, a gente criou um novo módulo de precificação no sistema, para facilitar o momento de precificação para o cliente. Segundo, depois do mix de produto, a gente criou uma força-tarefa dentro da empresa para conseguir fornecedores dos produtos principais em cada uma das regiões. E terceiro, aí para o percentual promocionado, a gente montou uma estrutura de 6 promoções que geram mais resultado, 3 promoções que geram resultado para o franqueado e que tomam ali no máximo 20 minutos dele num mês inteiro para ele executar essas promoções. Então, soluções práticas que iam gerar um resultado efetivo. E aí, no intervalo curto de tempo, a gente tem a margem aí, que estava em 37%, agora já está em 43%. O mix de produto estava 63%, agora já está 69%, a meta é 75%, e o percentual promocionado ali, que estava em menos de 0,5%, agora já está em 2,5%, e o resultado de ticket médio de todas as operações que estavam deficitárias está crescendo mês a mês. Então, como que a gente conseguiu chegar no foco que a gente precisava, no problema que a gente precisava resolver? A gente teve que entrar em contato com o cliente, a gente teve que coletar dados de vários clientes para entender se aquilo realmente era um problema real. E aí a gente conseguiu bolar uma estratégia para solucionar. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é a importância dessa proximidade com o teu cliente, de você conseguir compreender qual que é a visão que ele tem do teu negócio, qual que é a dor que ele tem. Por quê, gente? Por que a dor é tão importante, gente? Então, foram as coisas, eu esqueci de passar para esse slide, mas enfim, o que gera valor, qual o perfil dos que fecharam o negócio, quais dados eles têm em comum, empatize com ele e colha relatos. Por que é tão importante essa etapa aqui de colher relatos e empatizar com o teu cliente, gente? Por causa da próxima frase ali que eu vou passar para vocês, que é: em toda dor real, gente, existe uma oportunidade real de negócio. Se as pessoas sofrem com alguma coisa, quer dizer que ali existe a possibilidade de criar uma solução que vai facilitar a vida delas. E quando você resolve uma dor real para as pessoas, aí você tem um modelo de negócio. Uma dor real é uma oportunidade real de negócio. Então, se você entender a dor do teu cliente, muito provavelmente você vai conseguir bolar uma estratégia para sanar essa dor e você vai melhorar muito a experiência que vai ter com ele aí dentro do teu negócio.